E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o Thiago e a gente vai dar continuidade à construção e aos nossos tutoriais sobre desenvolvimento de aplicativos Android, começando com a linguagem de programação Kotlin. Já foi alguns episódios, você já aprendeu alguns conceitos. Então, se você ainda não sabe sobre propriedades e funções, é importante que você parta para esse primeiro vídeo dessa série. O link está disponível aqui no meu canal, né, na minha playlist também. Então você precisa assistir esses vídeos antes para que você consiga entender o conceito teórico que eu vou estar mostrando e conseguir pôr em prática tudo que eu vou mostrar neste vídeo. Porque nesse vídeo a gente vai dar a introdução à programação orientada a objetos utilizando o Kotlin. Então, para quem não sabe, a linguagem de programação orientada a objetos, né, esse paradigma orientado a objetos, é o que compõe praticamente 90 a 95% de todo o seu aplicativo hoje. Tá? Existem outros paradigmas, existe programação reativa, mas a gente precisa primeiro entender esses princípios desse paradigma que é orientado a objetos para conseguir ingressar e conseguir criar os nossos próprios apps. Se você já vem de outras linguagens, você já deve conhecer esses princípios, mas eu vou explicar aqui de uma forma conhecida e voltada para o Kotlin, tá? Porque o Kotlin trabalha com alguns conceitos um pouquinho teoricamente são os mesmos conceitos, mas a abordagem técnica, né, na parte da sintaxe é um pouco diferente. Então é importante que você saiba fazer isso nessa linguagem. Então a gente vai cobrir nesse vídeo os conceitos sobre classes e objetos, construtores, inicializadores, né, ou inicializações dessas classes e desses objetos, herança, subclasses e data class. Tá? Então vamos começar pelo mais básico, né, e pelo princípio principal do conceito de orientação a objetos. Para quem não sabe, uma introdução bem rápida. Se você já sabe orientação a objeto, eu pedi que você desse um pouco de tempo para que eu pudesse explicar para a galera que ainda não sabe, mas é uma introdução bem rápida, é bem simples, tá? É um overview, é importante também para você rever seus conceitos e ver se você está alinhado com essas ideias. Então vamos lá, primeira coisa, né? O que são classes e objetos, né? Então, antigamente, como a programação era mais complexa, desenvolver sistemas maiores e da forma que era programado, uma forma sequencial, estrutural, como a galera gostava de falar naquela época, né, muitos anos atrás, ficava um pouco difícil sustentar um projeto maior da manutenção e também trazer soluções dos problemas reais para o mundo computacional, né? Então, em resumo, grosso modo, a orientação a objeto veio para fazer a vida do desenvolvedor um pouco mais fácil para que a gente consiga eventualmente construir soluções melhores, com maior qualidade e que realmente solucione um problema do mundo real. Tá? Então, partindo desse problema, né, desse princípio que a gente precisa solucionar um problema do mundo real da forma computacional, a gente consegue transformar tudo que é do mundo real em um objeto do mundo computacional. Então, por exemplo, um celular que você tem aqui hoje, esse telefone pode ser um objeto, a câmera que eu estou gravando agora pode ser um objeto, um usuário dentro do sistema pode ser um objeto, um botão, até aqueles botões que tem no Android pode ser um objeto, um campo de texto, enfim, tudo é tratado como um objeto, né, ou pode ser tratado como um objeto quando você trabalha com uma programação orientada a objetos. Então, se você já assistiu o vídeo passado, como eu falei, você já sabe que a programação se resume a sempre definir propriedades, que aqui no Kotlin a gente chama de propriedades, alguma outra linguagem a gente chama de atributos, tá? E todas as propriedades você tem funções, né, que são blocos de códigos para que você evite, né, para evitar que você repita a mesma estrutura, né, e a mesma instrução sempre no seu programa. Então, ao invés de você sempre ficar escrevendo a mesma coisa N vezes, você cria funções para definir essas instruções padrões. Tá? Então esse é o resumo que a gente já viu até aqui. Então a gente vai conseguir unir esses dois conceitos agora, o conceito de propriedades com o conceito de funções. Tá? Então se a gente for imaginar desse conceito de que tudo no mundo real pode ser transformado em um objeto no mundo computacional para que a gente consiga trabalhar
e interligar esses objetos para que consiga construir uma solução maior como um todo, como diria, né, tem aquele ditado do dividir para conquistar. Então, a gente divide o projeto e o sistema como um todo, no nosso caso é um app, futuramente, em diversos blocos, né, em diversas estruturas separadas, cada um com uma responsabilidade para que todos, conversando entre si, construa a solução que a gente quer, que é de fato o aplicativo funcionando e construindo uma solução para o mundo real. Então, por exemplo, então a gente primeiro precisa definir, já que a gente vai trabalhar com esse objeto, a gente primeiro precisa definir o molde onde esse objeto vai viver, né? Então, por exemplo, quando você faz um pão de queijo e você coloca ele no forno, esse pão de queijo pode ter um molde, né? Um formato que você queira que todos os demais pão de queijos saiam com aquele determinado formato, né? Então, você não necessariamente precisa definir sempre o mesmo pão de queijo, ou você pode definir algo parecido com eles, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, se a gente for trazer para o mundo computacional o conceito de pessoa, ou de um botão, a gente pode definir, né, um molde para que todas as pessoas, quando criar uma vida, entre aspas, no mundo computacional, eles consigam ser tratados como objeto. Então, por exemplo, se eu definir uma pessoa, que a gente chama de classe, que seria um molde de pessoa, vou colocar de person. Tá, vou chamar ele de person, ficar mais simples para a gente, tá? Toda vez que eu quiser declarar essa pessoa, então já estou declarando aqui porque eu já utilizei no outro projeto aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Então, se eu definir o molde do tipo pessoa, toda pessoa, quando ela se torna, toda vez que eu criar um objeto a partir do molde de pessoa, eu posso criar N pessoas, cada um com uma características ou comportamentos diferentes, desde que eles respeitem os comportamentos e as propriedades definidas na classe pessoa. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa ela pode ter aí um primeiro nome, então a gente vai colocar um first name, tá? Colocar um first name vazio e um last name que seria um sobrenome vazio. Então todo objeto pessoa que eu criar nesse projeto, ele vai ter que respeitar esse molde, né? Então literalmente, em termos gerais, a classe nada mais é do que um molde para que você consiga criar objetos a partir daquele molde, sendo que esse objeto tem que respeitar, né, as propriedades desse molde. Então seria, por exemplo, fazendo analogia aqui ao pão de queijo, um molde para um pão de queijo é que seja uma forma redonda com, sei lá, 5 centímetros de diâmetro e não sei quanto de altura, tá? E todo pão de queijo tem que sair amarelo, por exemplo, tá? Então essas são as características do molde que fazem um objeto pão de queijo surgir, tá? Então, trazendo para um mundo mais realista do ponto de vista computacional, seria a pessoa. Então, para eu criar uma pessoa, eu declaro uma variável pessoa e eu utilizo sempre com letra maiúscula, claro, aqui em Kotlin, e entre parênteses, como a gente faz em funções, como você aprendeu no vídeo passado. Então, a partir desse momento, eu tenho uma pessoa viva no nosso projeto, na nossa aplicação rodando, tá? Esse ato de tornar um objeto vivo a gente chama de instanciar um objeto, tá? Então toda pessoa que eu instanciar, então eu vou instanciar uma nova pessoa com o nome de uma variável chamada de, vou colocar person 2, tá? E eu vou chamar a person de novo aqui. Então eu tenho dois objetos pessoas no meu projeto, tá? No meu aplicativo aqui, e cada um vai respeitar as propriedades do meu molde. Então, para que faça sentido isso que a gente está falando, eu vou alterar as propriedades de cada uma dessas pessoas, tá? Então, a pessoa do primeiro nome vai ser a João e o last name dela vai ser da Silva, tá? E a segunda pessoa, o primeiro nome vai ser fulano e o last name
desse cara vai ser Saulo, por exemplo. Então a gente vai conseguir imprimir o nome da primeira pessoa e o nome da segunda pessoa, tá? Então, e vamos mandar rodar essa aplicação. Então tá lá o nome João e o nome fulano, tá? Como primeiro nome. Ou seja, todos os objetos que eu criar a partir da classe pessoa, que é o molde da minha pessoa, eu consigo sempre utilizar essa declaração, né, dessa classe para construir instâncias a partir dela e conseguir manipular N pessoas. Então, num aplicativo real, por exemplo, quando a gente tem diversos usuários, uma lista de usuários, que nem, por exemplo, tem lista de contatos do WhatsApp, tá? Cada contato daquele é uma classe definida como nome uma classe user, onde tem propriedades como imagem da foto, nome do usuário, última mensagem, tá? Então todas as classes podem ter propriedades e os objetos que são instanciados a partir dessa classe vão poder usufruir, né, dessas propriedades, mas cada um com seu modelo diferente, né? Voltando à analogia do pão de queijo, todos os pão de queijo saem a partir do mesmo molde, só que cada um tem uma propriedade diferente. Alguns sai maior, outro sai menor, um sai mais amarelo, outro sai menos amarelo, mas todos são pão de queijo, tá? Então, da mesma forma aqui com pessoas. Além de propriedades, como a gente falou no vídeo passado, a gente também tem comportamentos, que são funções que a gente pode estar atribuindo a uma determinada classe, né? Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma função, tá? Por exemplo, chamada de correr. Então, uma função chamada de run, tá? E quando ela corre, ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Então, eu vou imprimir a função de correr e vou chamar de correndo, caso run. Então, eu automaticamente disponibilizei para cada objeto que for instanciado a partir dessa classe, ela vai ter, né, o comportamento de correr disponível para ela, tanto a pessoa 1 quanto a pessoa 2. Tá? Então, se eu executar isso aqui, obviamente ele vai executar a função que está ali em cima. Tá? Então, isso aqui também é útil quando a gente quer, por exemplo, fazer comportamentos de efetuar login. Então, um exemplo clássico, né? Se a gente tem um formulário de login, geralmente esse formulário seria uma classe chamada de form login, por exemplo, né? Então ele teria duas propriedades, seria nome de usuário e senha, e um comportamento que seria uma função que seria efetuar login ou efetuar logout, por exemplo, ou recuperar a senha. Né? Então, dentro desses blocos de funções, a gente usaria lógicas de programação para que, de fato, efetuasse o login ou o logout do nosso aplicativo. Então, em resumo, em linhas gerais, programação orientada a objetos é a forma de a gente trazer coisas do mundo real para o mundo computacional e tratá-los como objeto para que a gente consiga trabalhar nas suas propriedades e nos seus comportamentos, e todas essas propriedades e comportamentos vai ser diferentes para cada objeto, tá? Mas todos vão respeitar o molde com qual ele saiu, a partir do qual ele saiu, que no caso é a definição das classes, tá? Então a gente construiu a nossa primeira classe pessoa, tá? Dessa forma, e com duas propriedades. Até então tudo funcionando normalmente, e a gente sempre definindo o nome de pessoas para os dois casos. Mas se a gente quiser eventualmente já inicializar essa pessoa com um nome padrão, né? A gente não criar uma pessoa sem nome, porque nesse exato momento que eu estou fazendo aqui, se eu não atribuir um nome de pessoa nenhum, ele por padrão está definindo um texto em branco, né? Uma string vazia nesse caso. Então, para que a gente consiga sempre definir um nome geral quando a gente começar
a instância do nosso objeto a partir da classe pessoa, a gente utiliza o conceito de construtores, que não são métodos, né, mas eles funcionam como funções, não são funções, mas eles têm o mesmo comportamento, que é alterar o estado de alguma propriedade definida dentro da nossa classe. Tá? Então, para criar construtores no Kotlin, existem dois tipos de construtores: o construtor primário e o construtor secundário. Vamos começar pelo construtor primário. Tá? Então, para definir um construtor, a gente tem que colocar parênteses depois da classe e definir qual que é o parâmetro que ele vai receber e o seu tipo em si. Então, por exemplo, se eu colocar var como first name e uma string, tá? Se eu definir dessa forma e apagar aqui, automaticamente eu tenho disponível, né? Eu sou obrigado a passar o valor do primeiro nome para cada classe. Então aqui eu vou colocar de novo o João e aqui eu vou colocar o fulano. Tá? Então quando eu inicializar esse sistema, esse aplicativo, por exemplo, ele automaticamente vai inicializar o meu objeto, vai instanciar o meu objeto já com um nome padrão para cada um deles. Então, de novo, eu estou respeitando o molde da minha classe. Então, todos os objetos que são criados a partir dessa classe, eles estão respeitando o molde que depende de um construtor, passando um campo de texto para ele. E a gente já tem atribuído esse cara. Então, a gente sempre declara o nome da variável, o tipo, e a gente pode declarar o estado da nossa propriedade, que são dois que a gente tem disponíveis, né? Que é a propriedade mutável e a propriedade imutável. No caso seria var, a gente pode estar alterando o estado dele aqui depois. Então, se eu pegar a pessoa número 1 e pegar o primeiro nome e alterar para, sei lá, Maria, eu vou conseguir alterar o estado dele, porque eu defini como uma propriedade mutável, ou seja, a propriedade pode mudar de estado. Agora, se eu definir esse cara como val, eu não consigo alterar o estado dele depois que ele já for construído, tá? Então, ele é uma propriedade já como constante que é inicializada, e depois daquele momento que ela é inicializada você não consegue mais modificá-la, mas você consegue acessar ela para visualizar o que tem dentro aí dessa variável para você. Então existe o primeiro construtor, que é esse daqui, e tem o construtor secundário. O construtor secundário é definido dentro do bloco da classe. Então a gente vai definir aqui o last name, como a gente tinha definido antes, tá? Vou colocar como opcional, para vocês lembrarem do conceito de opcional que a gente tinha antes. E eu vou definir o constructor. Esse cara eu vou passar o primeiro nome e vou passar o last name para ele também, direto, tá? Então eu vou colocar string. E automaticamente, quando defino um construtor secundário, eu tenho que passar para o construtor primário algum valor. Nesse caso, eu vou estar passando diretamente aí a primeira variável, tá? E eu vou atribuir deixa eu ver, eu vou atribuir na variável last name o próprio last name que eu estou passando. Então eu vou escrever e já vou explicar o que eu estou querendo dizer. Então vamos seguir com esse cara aqui e vou chamar Maria da Silva. E aqui eu vou imprimir o primeiro nome. E aqui eu vou estar imprimindo o segundo nome. Então eu vou rodar esse programa e vou mostrar o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fez, né? Ele imprimiu o primeiro nome da primeira pessoa, da primeira instância, chamada de João. O primeiro nome da segunda pessoa, que é Maria. O sobrenome da primeira pessoa, que está como nulo, porque eu não defini. E da segunda pessoa é o da Silva, que no caso é o sobrenome da Maria. O que acontece aqui? Como definir dois construtores, o primário e o secundário, eu posso estar utilizando tanto o primário quanto o secundário. Só que no secundário, necessariamente, eu tenho
o sobrenome definido, tá? E como eu estou atribuindo sempre como opcional um null safety aqui nesse caso da minha propriedade last name, ele acabou imprimindo null, né? Porque eu estou imprimindo ele aqui na primeira pessoa, que é o João. Nesse caso aqui, eu pego o primeiro nome que foi atribuído para esse construtor, que no caso é a variável e o texto Maria, e eu passo para o construtor primário, que é esse cara aqui, que vai atribuir, né, na sua propriedade first name este valor. Já no segundo instante, que é o last name, eu pego o last name que veio aqui e atribuo ao last name do meu objeto, tá? Então, lembra que eu tinha definido o primeiro nome e o sobrenome lá antes de colocar o construtor secundário? Então, quando eu defino isso daqui, que é exatamente esse processo, eu estou sempre declarando que a minha classe pessoa e todo objeto que sair de pessoa vai ter disponível, né, uma propriedade chamada first name. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no construtor secundário. Como eu defini uma propriedade chamada de last name, todo last name parâmetro que está chegando nesse caso, que é a palavra da Silva, está sendo atribuído, né, na propriedade do objeto. Então, por isso que esse diz, tá? Esse diz significa o quê? Esta instância atual vai receber dentro dela, na propriedade last name, o que chegou aqui do construtor, tá? Então, se eu tirar aqui o diz, não vai dar certo, porque eu estou querendo atribuir o valor da minha variável no mesmo nome que já foi declarado. Então, quando a gente tem duas variáveis declaradas com o mesmo nome, a gente pode utilizar a sintaxe diz para dizer de qual variável a gente está falando. Nesse caso, o diz.lastName está dizendo o seguinte: olha, essa é a variável da instância, nesse caso da pessoa Maria. Então, atribuo que veio do construtor para essa propriedade da instância, tá? Quando eu poderia muito bem mudar esse nome, né? Eu colocar aqui last name instance, que é o nome da instância, e mudar aqui e ia funcionar do mesmo jeito. Só que para eu garantir que eu estou falando da instância, é recomendado você sempre utilizar o this para dizer que aquela propriedade é da instância, é do objeto, e não da propriedade que veio do parâmetro, entendeu? Qualquer coisa, deixe nos comentários se tiver dúvidas a respeito sobre o diz ou sobre os construtores secundários, que eu vou responder assim que possível nos comentários, tá bom? Então, essa é a parte dos construtores que a gente tem na linguagem de programação Kotlin. Depois disso, a gente também tem uma outra propriedade, né, vamos dizer assim. Então, vamos definir agora, além do construtor, vamos colocar dois atributos no construtor primário, chamado de last name. Vou passar agora obrigatoriamente, tá? Então, automaticamente eu tenho que colocar aqui. E eu vou usar o bloco chamado init. O que esse bloco faz? Esse bloco ele é executado sempre numa determinada sequência, e ele é executado como assim quando tem vida esse objeto. Então, por exemplo, se eu definir uma variável chamada nome completo, full name, tá? Eu vou definir ela como string. Se eu colocar isso daqui, automaticamente ele está falando para mim, ó, você usou uma propriedade como que não aceita valores null, e você tem que inicializar ela de cara, né? Então é obrigatório que você já inicialize ela, porque você não definiu ela como atribuindo como valor null, como a gente falou nos primeiros vídeos. Então, no bloco init eu posso atribuir nessa variável o que eu quiser. Então eu vou já atribuir de cara o primeiro nome mais o último nome aí que eu passei pelo construtor, e vou definir um outro bloco init. Então no Kotlin você pode definir mais de um bloco init se você quiser. Então eu vou imprimir aqui o full name,
tá? Então, se eu executar esta aplicação aqui agora, ele vai construir o meu objeto e já vai imprimir aí o full name direto, tá vendo? Então ele vai imprimir João Saulo e Maria da Silva, tá? Assim que tem a construção do meu objeto, esses dois blocos, que são os blocos init, vão ser executados. Geralmente a gente utiliza esse bloco init para definir algumas configurações padrões que a gente quer que a nossa classe tenha e subsequentemente todos os objetos instanciados a partir daquela classe tenha também. Então, exatamente o que está acontecendo aqui. Toda pessoa, quando é instanciada, né, ou seja, todo objeto que saiu a partir do molde class person, vai ter obrigatoriamente um full name disponível para ele, já com os valores que eu passei dentro desse full name. Então, que no caso é o primeiro nome com o sobrenome. Então, dessa forma, o bloco init é interessante para a gente configurar coisas padrões também, da mesma forma que a gente fez com construtores também. Tá? Então, esse é o conceito da orientação a objeto, voltada aí à linguagem de programação Kotlin. Em resumo, você só precisa se preocupar basicamente com três coisas aqui: é a classe, o construtor, né, na verdade 4 coisas: classes, construtor, as propriedades padrões, né, os moldes que você vai definir de propriedades para cada objeto instanciado a partir dessa classe, e funções, que seria comportamentos que essa classe e objetos que saem dessa classe vão ter disponível para ser utilizado aí durante a aplicação como um todo, tá? Depois disso a gente vai partir para um conceito um pouquinho mais avançado, que é o conceito de heranças, tá? Então, voltando aqui no conceito de classes, vou tirar tudo que eu já escrevi aqui dentro e vou começar novamente. Só que dessa vez eu vou mostrar o conceito de herança. O que é herança? Herança é basicamente quando você quer definir onde uma classe tenha propriedades ou comportamentos, onde elas têm comportamentos semelhantes, e ao invés de você definir isso duas vezes, tá, em duas classes distintas, você simplesmente cria o conceito de herança e uma hierarquia entre essas classes. Então, por exemplo, se eu definir aqui no bloco init da primeira classe e imprimir, por exemplo, o primeiro nome, eu posso dizer que uma classe filha de uma pessoa, ou seja, qualquer coisa que seja uma pessoa, possa herdar propriedades da superclasse, que no caso seria a pessoa. É o exemplo clássico, por exemplo, que a maioria dos lugares que você vê por aí, mas pode ser até clichê, mas funciona muito bem. Quando você tem uma classe animal, quem que pode herdar de animal? Geralmente é quem é um animal. Então, por exemplo, cachorro, gato, pássaro, réptil, todos esses são animais que podem ter propriedades comuns entre elas, como por exemplo o nome, como por exemplo vertebrados, se é vertebrados ou não, aí já não é questão do animal, aí tem que se separar entre vertebrados e não vertebrados. Ou outro exemplo que também tem como veículo, então você tem uma classe veículo, você pode ter subclasses como por exemplo carro, moto e outros tipos de veículos que você queira. Então nesse caso, por exemplo, eu já tenho a classe pessoa. Quem pode herdar de pessoa, por exemplo, poderia ser o estudante, tá? Então, todo estudante é uma pessoa, então posso herdar a propriedade primeiro nome para não ter que necessariamente declarar aqui o first name no estudante, e eu posso estar utilizando ele na superclasse. Então, por exemplo, para eu passar o primeiro nome do meu estudante, eu primeiro preciso declarar que todo estudante herda as propriedades e ele é filho de uma classe pessoa. Para fazer isso, eu tenho que colocar dois pontos e definir qual que é a classe pai dele,
tá? Como a classe pessoa pede um primeiro nome, automaticamente eu já vou passar a propriedade que veio do construtor direto para cá nesse cara, tá? E colocar aí para abrir. Só que ele vai dar um erro para mim, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Esse tipo é um final e ele não pode ser herdado. O que isso quer dizer? Todas as classes por padrão no Kotlin elas não podem ser herdadas. Para que isso aconteça, você tem que dizer que elas estão abertas para serem herdadas. Para fazer isso, você define a palavra open e automaticamente todas as classes open podem ter classes filhas herdando elas, os seus comportamentos e os seus atributos, tá? Então, para que a gente consiga eventualmente utilizar esses recursos, a gente pode usar o bloco init de novo para eu te mostrar a hierarquia que está sendo chamada, e já está disponível para mim a variável firstName. Tá? Por que ela está disponível para mim? Como eu falei, o estudante ele é uma pessoa, logo ele também tem um primeiro nome. Tá? Então, como ele tem o firstName disponível, eu posso estar manipulando. Tá? Então, por exemplo, o primeiro nome, eu quero que todo primeiro nome de um estudante receba o que veio do construtor, só que eu quero que ele esteja com um uppercase. O que é uppercase? É transformar todos os caracteres do meu texto em caixa alta, né? ou letras maiúsculas. Então, se eu fizer isso, automaticamente eu posso estar atribuindo, se eu declarar, claro, como variável aqui, mutável, eu posso mudar o estado da minha superclasse, tá? Então eu vou imprimir aqui, nesse caso, nome do aluno, e eu vou estar colocando aqui o first name, tá? Então deixa eu apagar esse cara aqui e vou imprimir aqui João. Então eu vou construir o João e vou dar um print ln. Na verdade não precisa nem imprimir porque eu já estou construindo. Então eu vou mandar executar. Então eu vou executar e já te explico novamente o que esse código está fazendo. Tá? Então aqui imprimiu. Deixa eu inicializar o estudante. Então tá lá, o que ele fez, né? Vamos destrinchar essa parte do código de herança. Quando eu instanciei um objeto estudante, que saiu a partir do molde class student, que obrigatoriamente está pedindo que eu passe um atributo do tipo, uma propriedade do tipo string, tá? Na variável name, que no caso estou passando João. Quando esse evento aqui acontece, primeiro ele vai na superclasse e ele vai pegar e executar o bloco da superclasse, que no caso também espera a propriedade firstName, que no caso foi a palavra João que veio daqui para cá, e executa o bloco init. Então o bloco init ele imprimiu o primeiro nome, que foi o João que eu passei aqui. Depois de ele já finalizar o bloco init da classe pessoa, do objeto estudante, que também é uma pessoa, ele foi para o bloco init do estudante, pegou o que eu passei, atribuiu aí na sua propriedade pessoa e executou o bloco do print ln imprimindo a pessoa, que no caso tem todo esse texto, transformando aí a variável firstName, que está definida em pessoa, em person, como letra maiúscula. Ou seja, eu consigo acessar e alterar o estado do firstName quando eu quiser, porque meu estudante ele também é uma pessoa. Tá? Isso a gente consegue fazer também com propriedades. Então, se eu definir uma propriedade como, por exemplo, correr, ou sei lá, pessoa, comer, né, andar, e eu quiser que o estudante, o meu objeto estudante, tenha um comportamento diferente para propriedade andar, né, ou tenha e herde essa propriedade andar, eu não preciso declarar ela de novo na classe estudante, porque ele já é uma pessoa. Então eu posso simplesmente usufruir desse recurso e usar essa variável para mim
e essas propriedades, esses comportamentos, tá? Então, um outro exemplo clássico que tem é um exemplo de subclasses, né? Então, aqui a gente está falando sobre uma classe pai e uma classe filha. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma classe chamada de membro de um grupo, então por member group, que também tem um nome, e ele também é um estudante de algum lugar, tá? Então, para que todo estudante tenha classes filhas, eu tenho que definir ele como open. Então, automaticamente o erro parou aqui nesse caso. E aí, eu vou definir uma variável que todo membro desse grupo precisa ir ao centro desse grupo uma quantidade de vezes. Então, eu vou chamar uma variável chamada de time e vou colocar a variável 2. E aí, membros desse grupo é um cara que é por exemplo, um jogador. Então, eu vou colocar de player. Então, um jogador também tem um nome. Ele é um membro do grupo, que também é um estudante, que é uma pessoa. E todo jogador também precisa ir ao grupo, né? Algumas vezes ao grupo, porque basicamente ele é um membro do grupo, então obrigatoriamente ele tem que ir nesse caso. Só que o jogador ele não pode ir duas vezes ao grupo, ele pode ir mais vezes, ele pode ir, por exemplo, 4 vezes. Então eu posso sobrescrever essa variável, tá? Definindo ela como open também, e utilizar ela aqui embaixo, tá? Então eu posso usar o override var time e a propriedade, que no caso é um inteiro. Então o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que eu acessar a propriedade time do jogador, que no caso é o player, ele vai me devolver alguma coisa. Então, como o jogador pode ir 2 vezes a mais que todos os outros membros do grupo, eu vou chamar a propriedade de cima usando a sintaxe super. Então, quando eu uso super, eu estou automaticamente pegando as propriedades que está na superclasse e usufruindo delas, utilizando ela do jeito que eu quiser, né? Na verdade, eu estou acessando ela, que no caso eu sei que tem o valor 2 ali. Então, eu vou multiplicar por 2. E o 7 eu não vou estar utilizando, porque eu não vou estar atribuindo nada quando ele setar esse valor. Então, por exemplo, se eu criar um jogador chamado João, que é uma pessoa, que é um membro do grupo, que é um estudante, que é uma pessoa, se eu imprimir aqui a propriedade time e a propriedade name, eu automaticamente vou ter uma pessoa diferenciada, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu tirar os print dos init, só para a gente entender melhor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um jogador chamado João, tá? Quando eu acesso a propriedade time, ele automaticamente executa esse bloco get, porque eu sobrescrevi esse bloco get que está na minha classe pai, que é membros do grupo, e faço alguma operação que eu quiser. Então, por exemplo, o João, como ele é um jogador, ele pode ir 4 vezes aí no grupo dos membros de jogadores, por exemplo, tá? Agora, se eu instanciar um membro que não é um jogador, ele é apenas um membro mesmo, automaticamente ele vai ter a propriedade time 2, porque ele só pode ir 2 vezes. E ele também tem o nome de João, porque ele é um estudante, e todo estudante tem um nome definido como letras maiúsculas, e esse nome está declarado na classe pai de todas, que é a classe pessoa. Então, assim a gente vai construindo heranças e hierarquias entre as classes, para que a gente evite ter que sempre definir propriedades comuns, que no caso em específico desse exemplo, as propriedades comuns é o first name entre eles, tá? E exatamente no caso do member group, que tem a propriedade comum, que no caso é
quantidade de vezes que um membro pode ir, né, nesse grupo, né? Um membro do grupo pode comparecer aí ao grupo. Ou seja, estudantes, todos esses estudantes, eles não são membros do grupo, mas os jogadores sim, porque tem uma certa hierarquia acontecendo aqui. Lembrando, para que herança funcione em Kotlin, a gente precisa definir sempre como open, para que ele consiga receber, ele está aberto a receber classes filhas, né? Eles podem ser herdados por outras classes, desde que faça sentido, né? A gente sempre utiliza esse conceito de herança para que a gente consiga definir comportamentos semelhantes a esses caras, tá? Então, funções funcionam da mesma forma, né? Então, se eu tiver uma função aqui chamada de print class, e eu vou passar aqui para esse cara aqui uma pessoa, tá? Eu vou declarar uma pessoa para ele e vou imprimir o primeiro nome dessa pessoa. Então, como a pessoa, né, a classe person, que foi a classe responsável por declarar essa variável, qualquer objeto, qualquer instância de alguma classe que seja filha de pessoa pode ser passada aí para essa função print class. Então, por exemplo, se eu executar o print class, eu preciso passar uma pessoa para ele. Pode ser qualquer coisa que seja que herde essa função. Então, por exemplo, eu posso passar um estudante. Então, eu vou criar um estudante com o nome de João de novo. E vou passar o estudante aqui. Se eu imprimir esse cara aqui e executar, a minha função print class, ele sabe que eu estou passando alguém que seja filho de person. Então, automaticamente, ele vai imprimir, né, o João com letra maiúscula, porque o meu construtor de João, do estudante na verdade, está alterando o estado para letras maiúsculas, tá? Então, se eu instanciar ao invés de estudante passar realmente uma pessoa, uma person, automaticamente o texto vai ficar com letras normais. Por quê? Porque eu estou executando esta classe e não esta classe aqui, né? Na verdade, estou passando para essa função. Então, se eu passar aqui no caso agora e esperar um estudante, ele vai dar erro para mim, porque a classe person ela está acima aí da hierarquia do ponto de vista de estudante. Então, se eu passar o estudante, ele vai funcionar normalmente, ou se eu passar um jogador, também vai funcionar normalmente, porque jogador ele é filho de estudante, né? Então, todo jogador ele é um estudante também, tá? Então, esse é o conceito de herança em Kotlin. Assista, reassista esse vídeo se for necessário várias vezes para você conseguir entender e pôr em prática você mesmo. O melhor jeito de você entender é pôr a mão na massa dos seus códigos, tendo ideias de outros exemplos, como eu falei, de animais, veículos. Vai imaginando algumas coisas que podem ser classes que tenham heranças porque elas têm comportamentos semelhantes ou propriedades semelhantes, tá? E por fim, a gente tem um último modelo de classe aí no Kotlin, que outras linguagens eventualmente têm, mas você precisa declarar muitas coisas para que ela exista, que são classes de dados, ou classes que armazenam apenas dados e não tem necessariamente necessidade de comportamentos. Então, por exemplo, se eu declarar uma data class pessoa, eu posso passar para minha pessoa um nome e também um sobrenome, e automaticamente eu tenho disponível para mim, né, dessa pessoa, todas as propriedades como a gente fez até então, tá? Então, se eu imprimir a pessoa aqui, eu já tenho as propriedades atribuídas. Outras coisas que a gente tem disponíveis são as variáveis de acesso a essas
a esses caras. E a gente também tem variáveis que a gente chama de toString, né, que vem do Java, que são funções que quando você imprime, no caso se dá um print ln, automaticamente você está formatado aí para você alguma estrutura de impressão, tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ele não vai imprimir as minhas propriedades. Por quê? Porque ele não tem um método chamado de toString definido para mim, tá? Isso aqui veio do Java, é um jeito de você encapsular algumas funções e propriedades padrões que tinha na linguagem Java, mas você só precisa se preocupar com isso depois. O que você tem que se preocupar agora é que quando você define propriedades ou classes que apenas armazenam dados e não manipulam comportamentos, como atribuir e fazer cálculos matemáticos ou mudar, que nem o caso eu fiz anteriormente, que é atribuir um full name, né, um nome completo, e trabalhar com as variáveis que eu estou passando para ele. Você apenas quer guardar esses dados, depois acessar esses dados em outro lugar. A gente utiliza data class para fazer isso, tá? Em outras linguagens e se você quer um pouco mais avançado, a gente chama isso de modelos de domínio ou models, né? Então literalmente isso daqui é um modelo só para armazenar dados, para que a gente consiga atribuir e depois recuperar esses dados de uma forma mais rápida, de formas mais simples, do que ter que ficar declarando construtores direto, atributos de acesso como gets ou atributos de modificação como sets, né? Se você já conhece um pouco mais desse conceito. Tá? Então, essa parte mais introdutória sobre orientação a objeto, como falei, põe em prática, estuda, coloca nos seus códigos, faz exemplos, porque a melhor forma de você aprender alguma coisa é pôr a mão na massa. Eu estou te dando norte, estudando, você está estudando comigo aqui, vendo os vídeos, entendendo como eu estou fazendo, mas a melhor forma de você aprender é você mesmo escrever esses códigos e fazer alterações necessárias para você visualizar os erros de compilação que aparecem, interpretar aí o console que está aparecendo. Então essa é a melhor forma de você se tornar um desenvolvedor melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, isso ajuda muito ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se já for inscrito, ative as notificações para que você receba mais vídeos sobre Kotlin, sobre desenvolvimento mobile como um todo, tá bom? Os links de mais artigos e e-books estão na descrição desse vídeo. É importante você sempre baixar esses e-books e esses artigos extras, porque tem mais conteúdo rico para você ir se aprofundando nos tópicos, tá bom? Mesmo que você não leia agora, é importante você baixar e deixar disponível para quando você tiver o tempo já começar a estudar mais a fundo esses conceitos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo está ficando um pouco mais extenso, mas nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo na orientação ao objeto do Kotlin. Vamos explicar conceitos de generics, conceitos de lambdas, expressions e outras coisas um pouco mais avançadas aí da linguagem Kotlin, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.